Olá, amigos orquidófilos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo aqui do Orquidário Tradição de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O meu nome é Jordana Montanari, eu sou a bióloga responsável aqui pelo orquidário. Então, além de um belo mate, um chimarrão, né, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muitas lindezas para mostrar para vocês hoje. Deixa eu tomar o meu golinho, né? E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre dendrófilo. Já existe um vídeo no canal aí, eu acredito que tá numa série de variedades, não é só o dendrófilo que aparece no vídeo, são mais algumas outras plantas juntas. Mas já tem alguma informaçãozinha aí, se vocês quiserem rever os vídeos, né? Fiquem à vontade, sempre tem alguma informação que vai agregando e colocando mais informações e retirando as dúvidas de vocês. Também lembrando a todos vocês de se inscreverem no nosso canal. Quando vocês assistem o vídeo, façam a inscrição, é bem importante para nós percebermos que o canal está evoluindo, que existe a necessidade de a gente estar sempre continuando a postar novos vídeos. Então se inscrevam e apertem no sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você já vai receber a notificação deste vídeo novo, de todas as novidades que a gente posta aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Podem curtir, deixem o like, os comentários, né? A gente sempre dá uma olhadinha nos comentários para ver sugestões, dúvidas, tudo aquilo que vocês estão interagindo conosco aqui pelo YouTube. Também avisando vocês que nós já estamos montando o nosso site, então você já pode correr lá, olhar e já adquirir essas lindas orquídeas que a gente mostra aqui nos vídeos para vocês, assim como as nossas lindas camisetas. Prometi que tinham mais, olhem só. Essa do sapatinho é uma maravilhosa também na cor branca, tá, gente? Este é o sapatinho Debbie Robinson, também uma floração nossa, que foi feito todo o trabalho artístico aí pelo Matheus Montanari. E a gente coloca ela na estampa aqui, exclusiva para vocês, né? Então vamos lá, deixa de papo e vamos começar esse vídeo. Toca a vinheta de novo aí, Matheus! Pessoal, então aqui eu trouxe para mostrar para vocês algumas diversidades no tamanho das plantas de dendrófilo. Então nós vamos ter os dendrófilos desde plantas com as folhas bem fininhas, né, filiformes, pontiagudas e finas, que é o caso desse dendrófilo bem pequenininho. Aqui vocês podem ver, era onde tinham os cachinhos de flor. Então essa aqui é uma das menores flores de dendrófilo, ao menos que eu conheço, tá? Esse aqui, ó, gente, é o dendrófilo tenellum, tá? Tenellum, aí depende do sotaque de cada região, a gente vai puxando um pouquinho mais, né? Então vocês vejam que é uma plantinha de pequeno porte, de folhinhas muito finas e estreitas, né? Olhem só, rulicinhas. E em comparação, dentro do mesmo gênero, nós vamos ter plantas com folhas bem grandes. Como é o caso aqui, já está preparando a haste de flor. Olhem o tamanho desta folha. Esse é o Dendrochilum magnum, né? Então, como o próprio nome já diz, ele é magnum, ele é grande. E esse que eu tenho na minha coleção e que eu conheço também é o maior em termos de folha, né, de tamanho de folha, e também aqui de floração, tá? Aqui ele ainda vai começar, mas ele faz aquela correntinha, né? Esta correntinha que todos os dendrófilos fazem, muito longa, tá, gente? Ela vai subir aqui e fazer uma curva bem longa. E ele tem um perfume cítrico muito bom.
muito bom mesmo. Então já apresento para vocês o Dendrochilum magnum, então que é este gigantão aqui. Folhas lindas, lindas e viçosas, tá? Aqui ele já começando na sua época de floração e como todos os dendrófilos, né, a floração começa ainda a sair, o pendão, quando a folha ainda está se desenrolando. Então a folha vai desenrolando e já vai formando a floração. Aqui a gente tem o cobiano, então para vocês verem, né, ele é um porte intermediário de tamanho, tanto o cobiano quanto este outro que é o abreviatum. Então a gente tem dois tamanhos intermediários entre o mais grandão e o pequenininho, tá? Então esse aqui também já tá um pouquinho mais adiantado em floração. Então vocês vejam que no início o cachinho fica bem ereto, ó, né, a inflorescência, como a gente chama da planta, porque é composta por várias flores, então a gente chama de uma inflorescência. Então, conforme ela vai alongando, espaçando aqui, ela vai começando a tomar a forma, né, mais caída assim, vai se curvando até ela formar os botõezinhos e consequentemente as flores, tá, gente? Uma coisa que eu quero chamar atenção para vocês aqui também é em relação ao substrato. Vocês vejam que em todos os vasinhos a gente tem esfagno. Os dendrófilos gostam de bastante umidade, gente. Gostam de bastante umidade. Então, é claro, as minhas plantas não ficam diretamente na chuva o ano todo. A gente tem o controle da rega, se eu precisar, né, que esse substrato fique mais seco por um determinado período de tempo, eu tenho como controlar. Então, para aquelas pessoas que não têm como controlar a umidade, que é um local muito úmido, misturem junto aqui mais pinos e carvão, mas não deixem de colocar esfagno no substrato. Tá bom? É uma planta que requer, como eu falei para vocês, bastante umidade. Então, ela vai precisar de um pouquinho de esfagno dentro do vasinho, tá? Outra dica bem importante é nunca colocar, esse é o limite máximo de vaso, ó. A gente tem no máximo 3 dedos de distância da planta até a borda, tá? Esse já seria um vaso bem grande para a planta, para o tamanho do dendrófilo. Eles gostam de ficar em vasinhos mais pequenos. Vocês vejam que mesmo esse vaso, essa planta grandona, que é o Dendrochilum magnum, de vegetal, a gente conserva em vasos pequenos e apertadinhos, tá? Por quê? A maioria das espécies desses dendrófilos, eles vivem também em rochas, né? Eu ia dizer solos rochosos, mas seriam em rochas e precisam dessa apertadinha na planta. Puf! Apareci eu aqui? Então, vocês de volta aí no tripé para nós fazermos a gravação. Tá, gente? Então, em relação ao substrato, como eu falei para vocês, né, com o esfagno, o vaso mais apertadinho, para ele ter um bom desenvolvimento e uma boa floração. Dificilmente vai ver em plaquinhas ou em cachepôs muito grandes, como eu falei para vocês, ela quer ficar apertadinha, então o cachepô muito grande não tem como, ou em plaquinhas devido à umidade que a gente precisa dar constantemente para essa planta. Falando em especial sobre o Dendrochilum abreviatum, que esse eu ainda não tinha mostrado em nenhuma live, eu já tô confundindo live com vídeo. Em nenhum vídeo para vocês. Depois eu vou fazer o close da florzinha. Ela é muito linda, gente, tá? Então, o significado da palavra Dendrochilum justamente é, né, o dendro, que vem de árvores, né? Que tem algumas que são plantas que estão epífitas nas árvores, e quilum, né, que vem de lábio, né, que seria lips, é que eu me lembro primeiro da palavra em inglês, aí tem que traduzir para o português, né, que os lips, que seria lábio,
que é esta parte colorida, que nada mais é que o labelo da planta. Essa câmera da frente não nos permite muito close, mas depois eu filmo ela certinho para vocês atrás. Então ele tem um jogo de cores geralmente através do labelo, né? Esse lábio ou labelo, que é a nossa pétala modificada de todas as orquídeas, vai estar em destaque aqui nessa correntinha que é a inflorescência dos dendrófilos. Então o abreviatum, gente, ele não tem a correntinha tão gigante como algumas outras, como no caso do magnum, né? Mas ela é linda, tem um perfume suave. Então, os dendrófilos em si tem mais de 120 espécies. Gente do céu, acho que eu não tenho nem 10 aqui. Ah, preciso de 110 ainda. Elas são muito lindas, fáceis de cultivo. Qual é o tipo de luminosidade? A gente vai dar uma luminosidade intermediária, tá? A gente não precisa ser tão intensa. Então, a gente vai dar mais ou menos ali o que a gente tenha para as nossas catleias, em torno aí de 50% a 60% de luminosidade. E se deixar o vasinho pendurado, conseguir assim, ó. Ops! Assim, ó, penduradinho no gancho, que vocês consigam deixá-la pendurada, ela brota e floresce muito mais do que sobre a bancada. Então, é uma planta também que gosta de ficar sendo cultivada assim de forma penduradinha, tá bom? Em relação à adubação da planta, então, aquele momento de passar o adubo de floração, justamente é quando a gente vê que já vai apontar o brotinho. A gente tem lá nas catleias que a gente pode começar o adubo de floração quando o broto, por exemplo, está lá pela metade do estágio. O dendrófilo, a gente já começa a aplicar o adubo de floração quando apontar o broto, porque ali já vai começar a se formar esta inflorescência, que é a correntinha, que já vai estar dentro da folhinha quando ela desenrolar. Então, a gente tem esse pequeno detalhe para colocar no nosso cultivo do dendrófilo, certo? Então, já faz a adubação quando apontar o brotinho novo, tá? São plantas dentro dos dendrófilos que aguentam uma temperatura bem extrema, desde temperaturas mais frias até mais quentes. São plantas que geralmente existem nas Filipinas. O abreviatum, no caso este aqui, ele é da ilha de Java. E ele pode ir até uma altitude de 2.000 metros. Então, vocês pensem, uma altitude de 2.000 metros é uma planta que vai pegar um friozinho básico. Então, pode cultivar no Rio Grande do Sul à vontade, porque no DNA dessa planta, na genética, na estrutura, na forma como que as células têm o seu metabolismo, elas têm essa resistência maior às temperaturas mais baixas. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser cultivada na temperatura mais alta, porque como eu falei para vocês, ela está na ilha de Java e a gente vai ter também a presença do calor. Então, é uma planta que se adapta bem em ambos os ambientes, tá? Tanto de temperatura mais alta quanto de temperaturas mais baixas, ela vai possuir também essa resistência. Sempre que eu falo para vocês em plantas resistentes ao frio, não é para deixar lá fora no dia da geada, não, né? É pra gente ter também um certo cuidado quando a gente tiver geada e frio extremo, porque nenhuma planta vai resistir que congele as folhas. Então, a gente sabe que é uma planta que a gente pode cultivar tranquilamente, mas é claro que num dia de geada a gente vai dar uma cuidada para não queimar folhinhas, certo? Bom, que frequência de regas eu dou para essa mocinha? A gente faz a rega sempre controlando a quantidade de umidade que tá aqui no esfagno. Então, quando a gente vê que o esfagno assim por cima já começa a ficar bem sequinho, a gente sabe ainda tem uma umidade extra embaixo. Mas mesmo assim, essa planta já pode ser regada porque ela gosta de um pouco mais de umidade. Outra coisa que é interessante para quem tem medo, que não sabe se aqui dentro tá seco ou se tá molhado, vocês podem fazer furos nos vasos. A gente não faz aqui para poder padronizar
né? Se a pessoa vai dar de presente e não tá furadinho. Mas já existem também vasos, depois eu vou mostrar para vocês conforme a gente vai fazendo os vídeos, que eles já são vazados, eles já têm abertura para a gente controlar melhor essa umidade. Mas se você tem esse vaso todo fechado, pode fazer alguns furos, né? Esquenta aí uma faca, alguma coisa assim, e faz os furinhos no vaso bem tranquilo, e aí você vai ter um controle maior de ver as raízes e como está dentro aqui do vasinho, tá, gente? Então, manter essa umidade maior com as regas, adubação frequente ao longo do ano, é uma planta que está sempre com o metabolismo ativo, tá? Luminosidade entre 50% a 60%, o que mais que eu tô esquecendo? Acho que são essas as informações para dar para você sobre o Dendrochilum, tá, gente? Uma planta muito linda, com uma diversidade de cores, com perfumes muito bons, então tem uns que são um pouco mais atenuados, mais fortes. O Magnum, por exemplo, tem um perfume cítrico, parece uma laranja, como é que é o nome daquela outra que não é laranja? Que é bem... Ai, Jesus, eu tô enxergando a fruta. Não é tangerina também. Daqui a pouco me vem. Mas é um perfume bem cítrico, tá, gente? Gente, eu tô sentindo o gosto dessa fruta na minha boca e vendo ela, eu não consigo lembrar o nome. Daqui a pouco vem, tá? Então, perfume bem Cítrico, esse aqui é um perfume mais suave. O Glumáceo é um perfume doce, muito bom também. Então, existem várias espécies, a grande maioria delas vai ter um pouquinho de perfume, tá, gente? Então, quem gosta das perfumadas, plantas delicadas, né? Porque a gente tem várias florzinhas numa inflorescência só. São até que bem duráveis, né? Algumas duram em torno de 30 a 40 dias, algumas duram um pouquinho menos. Então, às vezes a gente pega ela toda aberta, às vezes ela vai abrindo em cima e aqui ainda fechado, vai abrindo aos pouquinhos. Então, é bem interessante esse tipo de orquídea Dendrochilum para vocês terem em coleção. Tá bom, pessoal? Sobre os Dendrochilums, acredito que era isso. A pessoa nunca consegue falar pouco. Né? Por mim já mostrava replantar e tudo mais, mas a gente vai fazendo aos poucos nos nossos vídeos, certo, gente? Então, se gostou aí do nosso vídeo, pode colocar aí nos comentários o que mais ainda faltou de falar. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não esqueçam de deixar o like, o amei no vídeo, é muito importante para o nosso retorno com vocês, tá bom? E podem curtir também as nossas páginas no Facebook, no Instagram, é sempre Orquidário Tradição, tá bom, pessoal? A gente tem dentro do Facebook um grupo, uma comunidade, que também vocês podem pedir para participar. Ali vocês têm como postar coisas, porque no Facebook normal só o orquidário posta, e na comunidade lá os membros podem postar. E tem muitas plantas lindas, vocês vão ver o cultivo dos amigos ali da comunidade Orquidário Tradição. Certo, meus queridos? Tenham todos um ótimo dia, muitas plantas lindas e floridas para vocês e até o nosso próximo vídeo.